Opa, e aí, como é que você tá? Tudo beleza? Nessa aula aqui, você vai aprender como que é um processo de criar um aplicativo do absoluto zero. O foco da plataforma vai ser Android, porque a barreira de entrada é muito mais simples, muito mais tranquilo, mas não se apegue à plataforma ou às ferramentas que eu vou utilizar aqui. Eu quero mostrar como que é, primeiro, levantamento de requisito, como é que você vai fazer o levantamento de requisito aí quando você for falar com um cliente, quando você for, até você mesmo, se você tem uma ideia de um aplicativo aí, você vai querer levantar esse requisito aí. Segundo, como que você faz para poder criar um mockupzinho bem daquele mais furrequinho que tem, mais simples e funcional para que a pessoa entenda e você mostra para o seu cliente aí que você tem um esboço bem simples mesmo ali do que vai ser o aplicativo. E aí, nessa aula aqui, a gente já vai lá para o Android Studio, que é a ferramenta oficial de desenvolvimento de aplicativos Android. Se você não conhece, recomendo que a partir de hoje você comece a desenvolver no Android de maneira oficial, nativamente ali, né? É uma ferramenta própria para isso. E aí, aqui embaixo, ó, presta bastante atenção, aqui embaixo, aqui, ó, nesse timer aqui embaixo aqui do YouTube, vai estar separado por capítulos. Então você pode pular ali o levantamento de requisito, que é essa introdução aqui, levantamento de requisito. Você pode ir para a parte de design, você pode ir para a parte de codar, porque sim, você vai codar esse aplicativo nessa aula. A gente vai codar utilizando a linguagem Kotlin, que é a linguagem oficial de desenvolvimento de aplicativos Android. Beleza? Levantamento de requisito, vamos lá então. Primeira coisa, você precisa saber o que esse aplicativo vai fazer. Então, o aplicativo deverá calcular se compensa abastecer o carro com gasolina ou álcool, levando em conta o preço da gasolina e do álcool. Então, assim, existe, né, uma fórmula para isso. Existe uma fórmula para isso, então você vai implementar isso aqui na regra lá do seu aplicativo, e eu vou implementar com você aqui também, beleza? O aplicativo deverá conter uma logo ou um logotipo, aí você que é designer ele vai saber falar exatamente do que eu estou falando, mas uma imagem nele ali, tá? O aplicativo deverá conter uma logo representando o foco do app. Vou colocar a app aqui para não ficar redundante, beleza? Então o aplicativo ele vai ter uma logo, isso aqui a gente vai desenhar, beleza? O aplicativo deverá ter dois campos de texto onde o usuário, em um dos campos o usuário deverá informar o preço do álcool e no outro campo deverá informar o preço da gasolina, ok? O aplicativo deverá ter um botão que irá disparar a ação de calcular o que é mais viável abastecer de acordo com o resultado e fórmula implementada no código do aplicativo, tá? Ou seja, vai ser aquela fórmula que a gente vai colocar nessa aula, inclusive, vai ser a fórmula que implementa o resultado. É álcool ou gasolina, qual que compensa de acordo com a eficiência de cada um, né? A questão do preço, né? Quanto mais caro, tem que ver também se compensa ficar no álcool ou na gasolina. Isso a gente vai ver em detalhes, beleza? E aí, o aplicativo deverá exibir uma mensagem para o usuário informando qual combustível compensa utilizar para abastecer. Aí, é o seguinte, uma coisa que vocês vão ter que implementar também aqui é a validação de campos, ou seja, se o usuário não entrar com um número ali no caso, se ele não entrar com um valor, tem que aparecer uma mensagem. Então, os campos de textos deverão verificar se o usuário digitou os preços corretamente. E aí, caso aconteça alguma mensagem, ou seja, se o usuário não digitar corretamente aqui, a gente precisa mostrar a mensagem para ele, né? Digite todas as informações, né? Coloque as informações nos campos corretamente. E aí, beleza. E aí, esse aqui é o levantamento bem grotesco, vamos dizer assim, mas é um rascunho do que o seu aplicativo vai ser. Então, como a gente sabe que o aplicativo é um aplicativo gasolina ou álcool para poder escolher, eu fiz aqui um esboço básico do que você vai sempre perguntar para o usuário. Isso daqui a gente está falando
parece que esse negócio muito, nossa, tem que ser um negócio bem elaborado. Não, isso aqui é para você implementar sempre que você for desenvolver qualquer aplicativo. Se você vai sentar com uma pessoa ali para poder, eu tô com uma ideia de um aplicativo aqui e tal, cara, você pode simplesmente pegar o seu celular, abrir aí, né, o seu mensageiro aí, ou aqui no meu caso eu tenho um aplicativo aqui, tem um grupo aqui do aplicativo mensageiro, que eu sempre coloco ali as minhas ideias, né? Tem um levantamento de requisitos, eu vou colocando as ideias ali, né? Tem um amigo meu também, a gente conversa, a gente vai trocando informação. Então, tem bastante boas ideias ali para não fugir da cabeça. Então, é assim que você faz o levantamento de requisitos. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um mockupzinho bem simples. Olha só, eu estou usando o Paint aqui mesmo, ó. Vou deletar tudo aqui. Eu estou usando o Paint. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer a tela do nosso aplicativo. Então, o aplicativo deverá calcular se compensa e tal, beleza? O aplicativo deverá conter uma logo representando o foco do app. Então, veja bem, eu vou pegar aqui, vou criar ó, essa representação como se fosse a tela do nosso aplicativo. E aí ele precisa de uma logo, né? Então, a logo vai ser mais ou menos assim. Eu vou colocar essa logo aqui assim, ó. Então, aqui dentro vai ficar a logo, depois eu coloco o texto dela, aqui no caso. Eu vou pegar aqui já o texto, ó, colocar aqui. Logo, aqui. Aí eu vou pegar, eu vou centralizar ele bem aqui assim para poder saber, certo? Bem assim. Posso colocar aqui, ó, para poder ficar melhor. Olha só que eu tô fazendo no Paint isso aqui, cara. Bem tranquilo, ó, tá? Show? Aqui desse jeito. É no Paint, mas existem ferramentas melhores para isso, tá? Mas aqui é bem grotesco para você poder ver que não precisa ser uma ferramenta bem elaborada para isso também. O aplicativo deverá ter 2 campos de texto, onde em um dos campos o usuário deverá informar o preço do álcool e no outro campo deverá informar o preço da gasolina. Então, vou pegar aqui o campo. Esse aqui vai ser o campo onde o usuário vai entrar com o preço do álcool. E aí eu vou pegar de novo esse mesmo aqui e vou colocar aqui, ó, o preço da gasolina, beleza? E aí eu vou vir com o texto aqui, ó, digite o preço do álcool. Vou fazer isso aqui, beleza? Deixa eu só ver se eu consigo posicionar ela aqui. Show, digite o preço, tá errado. Preço do álcool. Deixa eu ver aqui, beleza, álcool. Aqui também eu vou colocar, ó, digite o preço da gasolina. Eu vou fazer isso aqui. Basicamente vai ser assim, ó, que ele vai perguntar, né, para o usuário. Digite o preço da gasolina. E aí vamos ver aqui o que mais que ele pergunta. O aplicativo deverá ter um botão que irá disparar a ação de calcular o que é mais viável abastecer de acordo com o resultado e fórmula implementada no código. Então vai ter um botão aqui abaixo, ó, vou pegar aqui essa representação do button aqui, né? Vou posicionar ele mais ou menos aqui assim certinho, vou pegar um texto aqui, vou colocar aqui calcular. Vou colocar ele aqui, ó, calcular. E o que mais? O aplicativo deverá exibir uma mensagem para o usuário informando qual combustível compensa utilizar para abastecer. Então a mensagem a gente pode implementar de várias maneiras, tem vários recursos dentro do Android. Mas eu vou usar aqui um text view, tá? Então eu vou pegar um text view para poder exibir essa mensagem aqui, que no caso vai ser resultado. Resultado. Vai ficar desse jeito aqui, ó, resultado no nosso app. Então, quando o usuário digitar lá certinho, né, todas as informações, ele vai aparecer aqui uma telinha chamada resultado, né, aqui um campo chamado resultado. Beleza? Isso aqui é um mockup grotesco. Tem uma ferramenta também, depois você pode pesquisar aí, se você tiver a fim de pesquisar, chamado de Balsamiq. O Balsamiq você utiliza para poder fazer esse tipo, igual eu estou fazendo aqui, é bem simples. A ideia é mostrar para o usuário, mostrar para a pessoa que você está desenvolvendo, para o cliente, se é isso aqui que ele imagina. Né? Tá vendo que é bem grotesco? Pode ser que ele imagine um negócio mais mirabolante, sei lá o quê. Aí você vai utilizar uma ferramenta mais sofisticada para poder fazer todo o protótipo aí. Mas a ideia aqui é tirar as dúvidas. Você quer uma logo assim? É bem aqui que vai ficar a logo? É aqui que vai, é desse jeito aqui que você quer o campo de texto? O botão desse tamanho aqui tá legal, tal, um botão assim. Lógico que esse processo de validação de layout, vários momentos você vai ver com o cliente se é isso mesmo que ele quer, né? Aí você vai vendo com ele até vocês poderem alinhar, mas de início, isso aqui é o que você precisa para poder saber o que o usuário quer para poder implementar no código dele, beleza? Agora vamos lá para o código, vamos lá para o nosso código não, vamos lá para a nossa ideia, para você ver implementar isso aqui na prática no nosso aplicativo. Bom, eu estou aqui no Android Studio, esse aqui é o Android Studio, a ferramenta oficial para você poder desenvolver aplicativos. Lembrando, se você não instalou o Android Studio e não sabe como instalar, tem uma aula exclusiva bem aqui, ó, você pode clicar aqui e tá vendo de perto como você faz para poder instalar o Android Studio. Antes de clicar em Next, eu vou selecionar aqui uma Empty Views Activity, ó, Empty Views Activity. Lembrando que nas aulas anteriores, lá no começo do canal, eu falava que era para clicar aqui no Empty Activity. Não é mais Empty Activity, é no Empty Views Activity, que não tem nada aqui dentro, tá vazio, né? A nossa Activity aqui, e ele é verdinho, desse jeito aqui, tá? Então eu vou clicar aqui, e aqui vai ser, o nosso aplicativo vai ser app álcool gasolina, desse jeito, tá? Não coloquei acento, geralmente eu costumo colocar junto assim, ó, tá?
Pode colocar tudo junto a palavra aqui, porque na computação eu procuro evitar. Eu procuro evitar deixar espaços, acentos especiais, né? Então deixa desse jeito aqui, tá tranquilo, beleza, tá? A linguagem que eu vou selecionar é a linguagem Kotlin, mas você pode selecionar a linguagem Java também, ainda é possível utilizar a linguagem Java. Eu vou clicar aqui em Finish. Quando você clica em Finish, ele vai fazer todo o carregamento do Gradle, ele vai fazer a sincronização do seu projeto, baixar pacotes, dependências e tal. E assim que ele fizer tudo, tiver tudo ok, ele vai aparecer a tela do layout aqui para a gente poder construir o layout do nosso aplicativo seguindo essa ordem aqui. Ó. A gente vai seguir esse modelinho aqui que a gente supostamente pegou do nosso cliente aí, beleza? Bom, carregou o nosso projeto aqui, tranquilo. Vamos começar a montar então a interface do nosso aplicativo. Aqui, ó, o usuário, né, o cliente, ele pediu uma logo. Essa logo eu já criei, tá? Ela já está pronta aqui para mim. Você pode estar buscando essa logo. Eu vou deixar, talvez, se eu conseguir lembrar, o link aqui na descrição. Mas você pode criar a sua própria logo, assim como eu criei essa logo bem simples, bem furrequinha aqui, tá? A título de aprendizagem. Mas eu vou passar para você aqui a dimensão dela. Deixa eu mostrar aqui mais opções, propriedades, detalhes. Ó, essa logo aqui, ela tem essa dimensão, 407 por 106 de pixels aqui no caso, né? Então a altura 106 por largura de 407, tá? Então você pode criar sua própria logo. Se eu lembrar, vou deixar o link aqui para você poder baixar certinho essa logo aqui, tá? Mas você pode criar sua própria logo no Canva, Photoshop, é tranquilo, é bem simples, tá vendo? Eu coloquei 3 elementos aqui, criei naquela dimensão lá em questão, show? Então vamos lá então, eu vou pegar aqui, eu vou copiar, eu vou dar um Ctrl C aqui, ó, botão direito, copiar, eu vou vir aqui no Android Studio, eu vou vir aqui em App, vou procurar por Drupal, vou selecionar a pastinha Drupal, botão direito, Paste, ou Paste, né, ou colar aqui no caso. Beleza, ele está perguntando se aqui que eu desejo colar, vou dar um OK, que é isso mesmo. Aqui está perguntando se eu quero adicionar para o meu Git, não precisa, tá? Porque eu não estou colocando esse projeto aqui no meu GitHub particular lá no caso, ali, que está sincronizado com o meu Android Studio aqui no caso. Mas não precisa no seu caso aí também, beleza? E aí eu vou deletar esse Hello World aqui, é bem fácil, eu vou clicar nele aqui, ó. Bem aqui, botão direito, vou procurar por delete, beleza? Deletei, sumiu e agora a nossa activity, que é a nossa tela, ela está totalmente em branco aqui. Então vamos lá, vamos começar a construir. Eu vou pegar aqui uma image view, vou selecionar, arrastar para cá. Olha só, tá vendo que aparecem uns tracejados ali, ó? Você posiciona aqui. Quando você soltar, você vai procurar pelo, olha lá, logo, esse aqui que a gente acabou de adicionar. Eu vou dar um OK, vou posicioná-lo aqui também. Você vai selecionar, botão direito, vai vir aqui em Center, você vai colocar horizontal ali, ele vai criar as conexões aqui na horizontal, tá? Aqui eu vou ligar, ó, aqui em cima eu vou clicar aqui, eu vou ligar na parte superior, vou colocar um espaçamento aqui de 16 do lado esquerdo, 16 do lado direito, e aqui em cima eu coloco 0dp, aí beleza. E aqui em cima eu vou colocar 16 desse jeito aqui também, o nosso app vai ficando desse jeito aqui, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, né, o nosso mockup, que eu já tenho o nosso mockup aqui, e ele está perguntando, ele está falando aqui no caso, né, você precisa colocar um campo de texto, perguntando, né, falando para o usuário, digite o preço do álcool. Então, eu vou vir aqui, vou pesquisar por plain text, pode ser um plain text aqui, tá? Ou você pode vir aqui, ó, em text, e buscar o plain text desse jeito aqui, tá aqui, ó, plain text. Você vai catar ele aqui, vai pegar, colocar ele bem aqui no meio aqui. Você vai ligar o lado esquerdo, vai ligar o lado direito aqui e vai ligar a conexão superior. Aqui eu vou colocar um espaçamento de 16 também. E aqui eu vou colocar 0dp para ele poder preencher tudo. Lateral 16, ou a lateral esquerda 16 também, ele vai ficar desse jeito aqui, tá? Continuando a configuração do nosso plain text, eu vou selecionar aqui, vou buscar pelo input type. Input type, eu vou clicar nessa bandeirinha aqui, vou mudar ele para number, ó, number, e selecionar number decimal. Então ele só vai receber números decimais, beleza? Também eu vou apagar esse texto aqui, certo? E aqui no hint, eu vou colocar o texto, esse texto aqui, ó, digite o preço do álcool, que é um texto ilustrativo, explicativo no caso aqui, né? Então, digite o preço do álcool, desse jeito aqui, ó. Digite o preço do álcool. Eu vou colocar também aqui, ó, exemplo 1.90. Ao invés de a gente colocar vírgula, como a gente utiliza aqui, né? No caso, a gente utiliza vírgulas nas casas decimais aqui no Brasil, eu vou utilizar o padrão americano, mas eu poderia criar aqui uma máscara para poder, quando o usuário digitasse ponto, ele convertesse para vírgula. Tem como eu fazer isso no Android, mas para a aula não ficar muito extensa, eu posso fazer isso numa aula futura, tá? E se você quiser também fazer isso, implementar, fica como atividade para você também, beleza? Agora o que eu vou fazer? Vou pegar outro plain text e vou posicionar ele bem aqui, ó, mais ou menos aqui. Vou fazer a conexão esquerda, a conexão direita aqui e a conexão em relação ao componente anterior, né? Vou vir aqui, ó, vou colocar um espaçamento nele aqui de 16 também, eu acho que 16 está bacana. Aqui também eu vou colocar 16, aqui 16.
E aqui eu vou colocar 0dp para ele poder preencher tudo aqui o nosso layout e deixar esse espaçamentinho aqui, beleza? Vou procurar aqui também, ó, o nosso input type, vou mudar ele para number e number decimal, desse jeito aqui, beleza? Ele só vai receber números do usuário, não tem como o usuário colocar texto aqui, se bem que o usuário, ele consegue, né, cara? O usuário sempre consegue errar aí as coisas, né? Fazer o nosso aplicativo crashar, isso é fato. Se você está começando agora, se prepare, beleza? Ó, agora aqui em text, eu vou apagar esse text name aqui, e lá em hint, eu vou colocar a mesma mensagem, só que no caso eu vou pedir para ele digitar o preço da gasolina, né? No caso, né? Digite o preço da gasolina. Eu vou colocar aqui exemplo 2.2,90. A gente sabe que não tá esse preço 2,90, não. A gasolina aqui, pelo menos agora, onde eu tô gravando, agora nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, a gasolina tá bem mais cara. Mas é só a título de ilustrar, tá? Agora eu preciso de um botão calcular, que vai ser o botão que quando o usuário pressionar, ele vai disparar uma ação, né? Então eu vou vir aqui em buttons, cadê buttons? Ó, um button, vou posicionar ele aqui. Vou fazer a conexão do lado esquerdo, a conexão do lado direito e vou ligar ele em relação ao componente anterior. Deixa eu procurar aqui, vou colocar um espaçamento aqui de 16. 16dp tá bacana, show. E aí eu vou colocar aqui também um espaçamento aqui. Aqui acho que eu não vou colocar espaçamento nenhum, não. Eu só vou vir aqui, ó. Deixa eu ver se fica bacana colocar aqui 0. Ah, acho que fica mais interessante desse jeito aqui, hein? Desse jeito aqui, então eu vou ter que colocar um espaçamento, ó, aqui. 16 também, né, para poder acompanhar o nosso layout aqui. E vou procurar por text. O text eu vou poder trocar o texto que está ali, né? Que na verdade, lá no nosso mockup, ó, sempre consultando o mockup aqui, ó, tá vendo? Vou colocar aqui, ó, calcular. Desse jeito aqui, eu vou dar um enter e ficou desse jeito aqui. Vou aproveitar e aumentar também o tamanho desse texto, né? Text size. Vou colocar aqui 20 SP. Vamos ver, ó, calcular 20 SP. Ficou bacana, hein? Ficou um texto bem interessante aí. Bem bacana mesmo. E agora, o que vai faltar? Deixa eu ver. Falta uma caixa. Ah, falta um text view para poder exibir o resultado. Para isso, eu vou vir aqui, ó, no nosso text view, vou posicionar ele aqui. Vou fazer a conexão aqui do lado esquerdo, a conexão do lado direito e ligar ele referente ao nosso componente anterior. Aqui eu vou colocar resultado, enter. E aí, ó, aqui em cima, lá de novo, lá no nosso layout, eu vou colocar 24SP 16 para poder ficar desse jeito aqui, tá? Deixa eu ver aqui um negócio. Na verdade, ó, é mais pro lado esquerdo aqui, né? Então eu vou selecionar o nosso campo de texto aqui, vou zerar ele aqui. Deixa eu colocar aqui 0. Opa. Aqui não, aqui é wrap e aqui que é 0, beleza? Ele foi pro lado esquerdo, né? Igual a gente tá querendo ali mesmo. E aí eu vou aumentar o tamanho desse texto, né? Text size. Vou colocar aqui 16 para ver como é que fica e colocar ele bold para ele poder ficar destacado desse jeito aqui, ó. Resultado bacana, hein? Show? Uma coisa que eu vou tentar fazer aqui também é pegar todo esse componente aqui e centralizar ele no centro do nosso aplicativo para ele poder ficar mais disposto, né? A disposição dele ficar mais interessante, tá? Então eu vou selecionar aqui o nosso main, aqui ó, que é a nossa activity principal. Vou vir aqui em cima e vou, ó, layout width, vou colocar wrap content para poder ver como é que ele vai se comportar. Ó, ele foi tudo pro lado esquerdo, não é isso que eu quero, né? Eu vou vir aqui embaixo, então, em wrap content, ele colocou ele lá em cima, né? No caso aqui, deixa eu procurar aqui também, Gravity, deixa eu procurar aqui o Gravity, layout Gravity, deixa eu clicar aqui, vou colocar ele no centro, center, apply, e beleza, desse jeito aqui, tá? Então, quando você utiliza esse Gravity, você consegue centralizar o seu componente desse jeito, do jeitinho que está na tela aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou executar o nosso aplicativo, para a gente poder ver como é que ele vai ficar, e ele vai rodar no nosso emulador, tá? Tem um emulador aqui, eu já criei esse emulador, ele já está pronto para poder ser utilizado aqui. Olha só que interessante que está ficando nosso aplicativo, está ficando bem bonitinho, ele ficou bem centralizado aqui. Então, se o usuário clicar aqui, vai abrir um campo de número para ele aqui, para ele poder digitar o teclado numérico aqui também. E quando ele clicar em calcular, vai aparecer o resultado para ele aqui também, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai codar. Dar vida para o nosso aplicativo, né? Antes de codar nosso aplicativo, eu preciso vir aqui, ó, selecionar esse campo de texto. E eu preciso, ó, deixa eu apagar aqui, né, que eu estava pesquisando. O ID dele é para eu poder estar programando. Então eu preciso criar uma identificação para ele. Ou ident field, né, que é colocado aqui também em inglês. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, edit text, no caso aqui, vai ser o edit text all call. Desse jeito aqui, eu vou dar um enter e ele vai pedir para eu poder trocar esse nome em todo o meu código. Exatamente isso que eu quero fazer. Então, refactor. E também vou fazer a mesma coisa aqui para o nosso campo de gasolina. Então, vai ser um edit text gasolina. Eu vou dar um enter, vou dar um refactor
E agora eu tenho já o ID desses dois componentes aqui. Outro componente que eu vou trabalhar é o nosso resultado, que eu preciso mostrar o resultado para o usuário aqui. Então vai ser um text view. Então vai ser um text, na verdade vai ser um text resultado assim mesmo. Ó. Text resultado. Enter, refactor e beleza. Então eu tenho já o ID desses três componentes aqui. Agora a gente vai lá para o mainActivity.kt, lembrando que a gente está codando em Kotlin, tá? Mas você pode também programar na linguagem Java, mas o Java já está sendo descontinuado no desenvolvimento Android. O foco agora é a linguagem Kotlin. Inclusive, no curso que eu indico para vocês, link aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, que é o curso do Thiago Aguiar, curso que eu estou fazendo, estou reaprendendo lá, na verdade, né? Eu estou revendo todas as matérias que eu já estudei no passado. Cara, é uma formação incrível. Lá já é baseado, é focado dentro da linguagem Kotlin. O curso inteiro é feito na linguagem Kotlin. Se você tem pressa de aprender a criar aplicativos e quer se inserir no mercado, Android Express, link na descrição do treinamento Android Express do professor Thiago Aguiar, beleza? Então vamos lá então. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou vir aqui, ó, vou dar um Enter e agora eu vou começar a fazer, declarar os nossos componentes. Preciso criar aqui um representante desses componentes para poder estar trabalhando com ele aqui no nosso código. Então eu criei aqui um private later init var, aí coloquei edit text alcohol, que é o nosso edit text lá que eu criei aqui, ó, edit, cadê? Ó, edit text alcohol, tá? E eu coloquei dois pontos e coloquei edit text e dei um enter para poder importar esse componente edit text aqui, né? Edit text desse jeito, ele vai pedir para poder importar. Então você vai clicar aqui e beleza. Se você vier aqui em import, ó, edit text foi importado. Aqui é a mesma coisa desse edit text aqui. E o text view foi a mesma coisa. Eu coloquei ali private late init var text resultado, que também é o nosso componente lá na nossa interface aqui também, beleza? Agora eu vou criar uma função que vai ser responsável por, primeiro, capturar números, né, que vai ser digitado lá pelo usuário, ou seja, o valor do álcool e o valor da gasolina, e depois a gente vai ter que converter esse valor e depois a gente vai ter que fazer a validação para só depois trabalhar aí com a fórmula do nosso código, né, para poder realmente mostrar para o usuário aí se compensa abastecer no álcool ou na gasolina. Então eu vou criar essa função aqui, eu vou dar dois enter aqui, eu vou colocar fan calcular, abre e fecho parênteses, desse jeito aqui, aqui dentro eu vou colocar um view minúsculo, espaço, dois pontos, view maiúsculo, e vai aparecer para poder importar essa primeira opção aqui. Eu vou dar um enter e beleza, abre e fecha chaves, vai ficar desse jeito aqui. Show? Agora o que eu vou fazer? Eu declarei, né, nossos componentes aqui, só que eu preciso agora relacionar ele aos nossos componentes que estão lá na nossa interface, né, que estão aqui na nossa Activity Main XML aqui no caso. Então eu vou pegar aqui o nosso edit text alcohol, recebe um find view by id r.id. E aí é o edit text alcohol, edit text alcohol vai estar aqui, beleza? Eu vou dar um Ctrl D, você viu que eu selecionei aqui na frente, tem um Ctrl D, edit text gasolina, find view by id, edit text gasolina, desse jeito aqui, e também tem o nosso text resultado, recebe um find view by id r.id. Edit, cadê text resultado? É esse daqui. E aí o que eu fiz aqui? Só para poder contextualizar você. Opa, Ctrl Z, Ctrl Alt L, beleza. Ctrl Alt L você formata automaticamente aqui o seu código, tá? O que eu fiz aqui? Eu criei um representante, agora eu vou poder trabalhar com nossos componentes que eu acabei de criar lá na nossa interface. Então, quando o usuário digitar lá, eu vou capturar as informações e trabalhar aqui com ele no meu código, tá? Isso aqui é necessário fazer para poder estar trabalhando com os componentes igual a gente está trabalhando aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável é um espaço na memória onde eu vou armazenar o valor que o usuário vai digitar. Então eu vou vir aqui, ó, val, pode ser val de value, no caso é só você assimilar aí também, né? Preço, gasolina, recebe, e aí eu vou pegar nosso componente edit text gasolina ponto text ponto to string, aqui no caso, que eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando o que o usuário digitou, que vai ser no nosso edit text, que é o nosso componente, e jogando para dentro dessa variável. Porque a partir de agora, o valor que estiver aqui dentro é o valor que a gente vai estar trabalhando para poder estar calculando aí se compensa ou não, né, estar utilizando gasolina ou álcool aí no caso. Vou fazer a mesma coisa aqui, eu vou dar um Ctrl D, só que ao invés de preço gasolina, eu vou colocar preço álcool. Repare o seguinte, que eu não estou utilizando aqui, ó, tanto no álcool ou aqui também, ó, preço álcool aqui no caso, eu não estou utilizando acento, né, acentuação no caso, eu estou utilizando aí o texto
bem naturalzão ali, né? O mais simples possível para não gerar erro, tá? E tudo junto, ó, preço, gasolina, né? O padrão aí, Camel Case no caso aí, né? E tem o padrão Pascal Case também. Eu posso fazer um vídeo futuramente explicando exatamente a diferença dos dois aí. Mas o fato é que você precisa ficar ligado, se não tá diferente, né? Se não tá com espaço, se tiver com espaçamento, vai dar erro, beleza? Desse jeito aqui, show de bola. Eu perguntei aqui, ó, o usuário aqui no caso, um dos requisitos era: os campos deverão verificar se o usuário digitou os preços corretamente. Então a gente vai ter que fazer aqui uma validação de campos. Para isso eu vou utilizar o nosso clássico if else, né? If, vou abrir aqui, né, a nossa chave. E qual que vai ser a validação? Eu preciso saber se o preço da gasolina is empty, ou seja, o preço da gasolina está vazio, ali no caso, né? Se tiver vazio, aí vou ter que fazer uma operação aqui também. Então eu só estou verificando. Ou se o preço da gasolina é igual, entre aspas, tá? Por quê? Se estiver vazio também. Se tiver um texto que o usuário não colocou nada ali, também. A gente vai ter que tratar esse erro aqui. Se eu não colocar essa validação, o nosso aplicativo vai crashar, tá? Então, para o nosso aplicativo não crashar, eu preciso fazer isso daqui, essa validação. Já aproveito, eu poderia fazer individual, tá? Mas já vou aproveitar aqui e fazer a validação do álcool também, né? Então, ó, ou, né? Colocar o ou aqui também. Ó, preço do álcool. Se o preço do álcool também tiver is empty aqui também, a gente vai tratar esse erro. E também, né, vou colocar aqui, se o preço do álcool, no caso, também foi igual a vazio aqui o texto, tá? Por quê? Isso daqui não é nem muito recomendado fazer desse jeito aqui, tá? Ctrl+L para poder formatar, né? Não é muito recomendado porque, ó, primeiramente, ficou um código, uma linha gigantesca aqui, né? Mas não tem problema, a título de aprendizagem não tem problema nenhum, tá? Mas essa linha aqui que você tá vendo aqui, ó, mais clarinha, é uma linha que delimita o código. O ideal é que o código chegue só até ali, né? Chega só até essa linha que não pode passar para lá. Mas, a título de aprendizagem, não tem problema. Então, eu só estou explicando para você aqui. Eu estou fazendo na validação para poder ver. Ou seja, ó, se o preço da gasolina, lá o campo, for vazio, se tiver vazio o preço da gasolina, né? Ali, ou, né, no caso aqui, o preço da gasolina também tiver um texto em branco ali também, não tiver nenhuma informação, para poder entrar nesse bloco aqui. Se não, se estiver tudo preenchido, tudo certinho, aí a gente vai fazer a nossa operação aqui do nosso código normalmente, beleza? Então vamos lá. Se tiver vazio, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o nosso text resultado, text, vou fazer assim, vou falar, ó, preencha, né? Preencha, eu vou colocar aqui, informe os dados corretamente, ó. Informe os dados corretamente, tá bom? E aí, se não for o caso, aí sim, aqui no else, né? Ou seja, se toda essa condição aqui não for verdadeira, ele vai entrar no próximo. Se não for verdadeiro, ele vai entrar nesse próximo que é o else, que vai estar tudo ok, porque o usuário digitou o valor corretamente, beleza? Quando a gente fala de campo de texto, como o nome já fala, a gente está capturando texto. Texto, a gente não consegue somar texto. Eu quero somar números. Então, todo edit text, ele captura, todo componente de edit text, ele vai capturar texto, mesmo sendo o número que o usuário digitou. Mas eu preciso converter isso para número. Para poder converter uma variável, eu vou pegar aqui, ó, vou colocar aqui val, preço, ó, preço, gasolina, número, desse jeito aqui para a gente poder saber, tá? Recebe o preço da gasolina, ó, preço da gasolina, ponto, to double, desse jeito aqui, ó. Ou seja, eu estou convertendo todo esse texto aqui, né, que na verdade a nossa variável que foi capturada ali, né, o valor que tem dentro dela ali é um valor de texto. Eu estou pegando todo o valor dela e convertendo para o tipo double, né? Vou dar um Ctrl D aqui também. Então, ó, preço gasolina, eu vou colocar para preço álcool, número. Vai pegar o preço álcool to double também desse jeito aqui, beleza? Agora aqui eu vou implementar a nossa fórmula, a fórmula que vai ser responsável por verificar se é álcool ou gasolina, no caso aqui, que é a média que a gente vai fazer, né? Só que é o seguinte, aí eu vou utilizar também uma outra validação, que é o if e o else, para poder falar o que compensa, se é álcool ou é gasolina. Então eu vou criar aqui uma variável, ó, do tipo val, resultado, recebe o preço da gasolina, preço da gasolina, número, tá, que a gente acabou de criar ali, dividido pelo preço do álcool, número, desse jeito aqui.
resultado, tá? Val resultado desse jeito aqui. E aí, a fórmula vai ser o seguinte. Na verdade, a gente vai colocar uma condicional aqui que vai ser o seguinte. Eu coloquei uma condicional aqui para poder verificar se o resultado for maior ou igual a 0.7, eu vou pegar o nosso text resultado, que é o nosso componente lá da nossa interface, vou setar um texto para ele falando melhor utilizar gasolina. Então, se o resultado for maior ou igual a 0.7, é melhor abastecer com gasolina. Se não, aí é melhor utilizar o álcool, beleza? Já fez isso daqui, então esse aqui é o nosso código. Verifique, né? Eu até vou dar uma passadinha aqui, para você poder verificar, né? Ó, como é que foi implementado esse código certinho, né? Ó, dá uma verificada, tá? Tem que ficar igualzinho do jeito que está aqui. E eu espero que você tenha entendido a lógica também, tá? Porque mais importante do que você copiar o código é você entender a lógica por trás que eu fui implementando junto com você, tá? Vou voltar aqui em Activity Main, vou selecionar o nosso botão calcular e vou procurar aqui por onClick. Cadê o onClick? Ó, onClick. E vou selecionar a nossa função calcular, que é aquela função que a gente criou lá no nosso código, tá? Vou reexecutar o nosso aplicativo. E olha só que bacana, né? Já está aqui nosso aplicativo. E eu vou digitar aqui, ó. Vamos fazer um teste de não digitar nada. Só vou clicar aqui em calcular para ver o que vai acontecer. Olha só, informe os dados corretamente, que foi aquela validação de campo que a gente fez. Se eu não tivesse feito essa validação aqui, o nosso aplicativo teria fechado automaticamente, tá? De novo, vale aqui um exercício para você. Você viu lá que eu fiz a validação? Olha aqui. A validação, eu coloquei, validei os dois campos na mesma condicional. Mas eu poderia ter vindo aqui e colocado um if-else, né? Colocado aqui uma outra condição, if aqui no caso, né? Else if no caso aqui, else if, desse jeito aqui. E aí eu poderia fazer de novo a mesma coisa aqui, só que eu poderia fazer com álcool e colocar uma mensagem específica. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, se foi a gasolina que o usuário não colocou, no caso ele não colocou a informação da gasolina, eu poderia colocar informe os dados do álcool, né? Informe o valor do álcool, o preço do álcool e por aí vai. Então fica de exercício para você melhorar esse código. E lembrando, dá para melhorar muito esse código aqui, tá? Dá para melhorar demais, então fica de exercício para você aí. Então depois de validado, o usuário vem aqui, coloca a informação, 2,90, coloca aqui também, vou colocar aqui 1,90 aqui. Vamos ver, calcular. Melhor utilizar a gasolina. Então, de acordo com o resultado aqui, ele vai mostrar pra gente o valor, tá? A informação, ele vai mostrar pra gente aqui o resultado, se compensa colocar o álcool ou a gasolina. Então, nosso aplicativo está pronto aqui. E nessa aula você aprendeu a como implementar, como que funciona o desenvolvimento de aplicativos no absoluto zero, desde o levantamento de requisito até a criação do mockup, até a implementação aí de codar, criar o layout aí na prática utilizando uma ferramenta de desenvolvimento de aplicativo. Lembrando, se você quer aprender a criar aplicativos, aprenda por onde eu também aprendi. Link na descrição aqui do treinamento Android Express aí do professor Thiago Aguiar. Tem o meu testemunho lá, tem o meu relato lá dentro da página ali do curso e você pode também ver o relato de outros alunos que estão aprendendo, estão transformando as suas carreiras e a sua vida profissional no treinamento Android Express do professor Thiago Aguiar, beleza? Link na descrição aí para você poder conferir de perto. Um grande abraço e te vejo no nosso próximo vídeo.